Oi gente, eu sou a Patrícia Brooks, esse é o canal Tem Doutora na Faxina e hoje eu vou contar para vocês como é que foi o meu processo de imigração aqui para os Estados Unidos. Bora lá? Eu mudei para cá em 2017, eu cheguei aqui em abril de 2017 e eu e o meu marido nos casamos em julho de 2017. Depois que a gente se casou, demorou mais ou menos um mês para a nossa certidão de casamento chegar. E quando a gente estava com a certidão de casamento em mãos, foi que a gente pôde começar, de fato, o nosso processo legal de imigração aqui para os Estados Unidos. Você pode vir para os Estados Unidos já com um tipo de visa que é o visto K1, que é o visto de noiva que chama, Fiancé Visa. Na verdade, quem dá a entrada nesse visto não é a gente que está lá no Brasil, mas o americano que vai casar com a gente que faz uma petição para que esse visto aconteça. Esse processo acontece após essa entrada que ele dá no visto aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil com a pessoa que ainda está lá. No caso, a noiva, ela vai passar por exame médico, por uma entrevista lá. E quando ela vier para os Estados Unidos, o passaporte dela já vem com esse visto tipo K1, não é um visto de turista. Então, quando a imigração lá no aeroporto abrir o passaporte dela e olhar o visto K1, eles já vão entender qual é o objetivo da vinda dela aqui para os Estados Unidos, que ela está vindo para se casar. Mas não é automático não, do tipo... casou, pronto, já tem green card? Não. Aí começa todo um processo complicado, bastante burocrático. E esse processo é igual se você veio com o visto K1 ou não veio com o visto K1. Eu não vim com o visto K1. Isso significa que o meu marido não deu a entrada no processo aqui dos Estados Unidos e eu não iniciei esse processo de imigração lá no Brasil. Eu vim com um visto de turista. É um pouco complicado isso, porque o que acontece foi o seguinte: quando eu cheguei aqui, eu já tinha a intenção de me casar, mas é óbvio que quando eu passei na imigração eu não disse para eles que eu tinha intenção de me casar, porque senão eles iam me mandar de volta para o Brasil falando que você precisa então entrar com o visto K1. Eu vim com o visto de turista e aí, como eu fui ficando e a gente se casou, quando eu dei a entrada no processo, esse processo então se chama ajuste de status. Por que ajuste de status? Porque eu entrei com o status de turista, vou fazer um ajuste de status para uma pessoa que vai morar aqui permanentemente. Qual teria que ser a alegação da gente? De que eu vim para visitá-lo, eu e a Sofia, e que quando eu cheguei aqui, ele me pediu em casamento e eu acabei aceitando e fiquei. Então agora eu tenho que ajustar o meu status porque eu não vou voltar mais para o Brasil. O processo a partir daí é igual para quem veio com o visto K1 e para quem não veio com o visto K1. A gente precisa preencher uma série de formulários, formulário do próprio processo de ajuste de status. Existe um formulário para você pedir autorização para trabalho. Existe um formulário para minha filha, por exemplo, que seria a minha dependente. Tudo que eu adquiri como ajuste de status, como ela é menor, automaticamente passa para ela. E nesse processo, a gente precisa mandar uma série de documentos. Esses documentos precisam comprovar não só que a gente está casado, mas que o casamento foi feito em boa fé. No sentido assim, é um casamento legítimo. Não que eu paguei um americano para casar comigo e comprar um green card. Como a gente sabe que existe. Mas quais são essas provas que a gente precisa entregar para a imigração americana para provar que o casamento é um casamento legítimo? A gente precisa mandar um monte de fotos de encontros que a gente teve previamente a esse casamento. Então, por exemplo, Craig foi me visitar no Brasil, a gente tinha uma infinidade de fotos desse tempo que ele passou lá, essas fotos foram. E as fotos não podem ser simplesmente assim julgadas lá. No verso das fotos tem que estar escrito onde essa foto foi tirada, quais eram as circunstâncias dessa foto. Por exemplo, assim, Craig no Mercadão Municipal de São Paulo, agosto de 2016. Precisa estar identificado. Se tem mais pessoas na foto, e é bom que tenha mais pessoas na foto, para eles verem que outros amigos também sabiam, amigos, família, sabiam desse relacionamento. E tem que estar identificado. Então, assim, minha tia, meus amigos,
visita tal lugar com tal e tal pessoa que tem tal e tal relação comigo, por exemplo, minha tia, meu parente, meu amigo. E essas fotos precisam ser assim abundantes. Não que você vai mandar 500 milhões de fotos, mas quanto mais você provar de que vocês estiveram juntos em várias circunstâncias, que vocês estiveram juntos em vários lugares, com outras pessoas, participando dessa interação, melhor para o seu processo. Outra coisa que é necessário mandar são coisas assim, por exemplo, vocês compraram um carro juntos, o leasing desse carro. Se você aluga uma casa ou então comprou uma casa e tem a prestação dessa casa, os documentos no nome dos dois é enviado para lá. Conta conjunta no banco é enviado para lá. A gente mandou, inclusive, as contas de telefone, porque a gente tem um plano familiar. Então tem assim, o meu celular, o celular dele e o tablet da Sofia, da minha filha. Então tá lá escrito que é um plano família, que tem 2 celulares mais um tablet. A gente mandou também. E outra coisa que a gente precisa mandar são cartas de pessoas que conhecem a gente, que sabem do início do relacionamento, mais ou menos como foi, e essas cartas vão narrar mais ou menos o que a pessoa sabe da gente como casal. Então a gente pediu para vários amigos que meio que participaram dessa história, do nosso namoro, do nosso começo, até do dia que a gente se casou, para escreverem cartas pra gente. Então essas pessoas escreveram: o Craig era meu amigo desde a adolescência, nada. E um dia ele me contou que, tô conversando com uma pessoa lá do Brasil. E aí depois o Craig foi lá ver ela, daí depois ela veio pra cá e nós a conhecemos, e a gente conhece a Sofia, e fomos no casamento. E as pessoas escreveram a história delas com a gente. E essas cartas foram anexadas também. A gente também precisa fazer exames de saúde em médicos que são cadastrados pelo sistema de imigração. Você vai lá e faz um check-up geral para eles saberem se você... E a Sofia também teve que fazer isso em condições legais de saúde, exames de sangue, uma série de coisas. Outra coisa que a gente tem que fazer é coleta de dados biométricos. Então a gente vai lá, tira impressões digitais, faz fotos de frente e perfil. Essas fotos vão ser as fotos do seu futuro documento. Muito bem. Depois que a gente juntou todas essas provas, a gente era um calhamaço. Era muita coisa. Mandamos para a imigração. Eles, mais ou menos um mês depois, mandaram pra gente uma carta dizendo que tinham mandado e que era pra gente aguardar os próximos passos. Existe um aplicativo da imigração que você insere o número do seu processo e ele fica te dando updates. Recebemos o seu processo, agora o seu processo está em análise. E essa história do processo estar em análise demorou muito mesmo. A gente se casou em julho, a papelada foi toda para imigração em outubro, e quando foi dezembro a gente recebeu uma notificação que a gente precisava ir lá para tirar os dados biométricos em janeiro. Aí a gente foi em janeiro tirar os dados biométricos, fazer as fotos e impressões digitais, e foi só o que a gente fez. Aí foi um jogo de espera de mais um ano, sem notícias, sem saber o que estava acontecendo, para a gente ser chamado para temida e famigerada entrevista. Eu tinha lido muita coisa, assistido muitos vídeos sobre a entrevista e eu estava um pouquinho receosa. Não porque a gente tinha nada a esconder, porque qualquer coisa que eles fossem perguntar pra gente era só a gente responder a verdade, ou a gente realmente tem um relacionamento, teve uma história, era só contar essa história. Mas eu tinha lido de que, e visto em alguns vídeos, de que alguns oficiais da imigração são realmente bastante grosseiros e aí a entrevista é bastante complicada. Então eu já estava com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Eu tinha me informado de que em alguns momentos da entrevista, se eles desconfiam de qualquer coisa, eles separam o casal e fazem perguntas bem pessoais e perguntas até absurdas, do tipo assim: qual é a cor da escova de dente dele? Qual foi o último restaurante que vocês foram juntos? O que ela mais gosta de comer? Qual é o nome da mãe dela, de solteira? Coisas do tipo assim, para eles checarem se vocês realmente conhecem um sobre o outro. Então, algumas perguntas eu tive que meio que ensaiar com o Craig, assim, por exemplo, qual o nome do meu pai, nome da minha mãe, que é até difícil para ele pronunciar esses nomes.
Um belo dia a gente recebeu a notificação de que a entrevista estava marcada. E a gente foi para a entrevista no dia certo. A nossa entrevista era às 8 da manhã, em Des Moines, que é a capital aqui do estado do Iowa, que fica mais ou menos umas 3 horas daqui. Então a gente foi no dia anterior, se hospedou num hotel, acordou muito cedo no outro dia e mesmo assim a gente quase que chega atrasado lá. Foi um sufoco. E quando a gente entrou para a entrevista, a única coisa que eu pedi era assim, ai Deus, que o oficial da imigração seja uma pessoa legal. E graças a Deus, o nosso oficial, ele não era efusivo, não era super assim, ele era uma pessoa bastante séria, mas muito tranquila. E ele começou as perguntas de praxe. Como vocês se conheceram? Conta um pouco da sua história, e daí, como é que foi? Então, e o casamento? Onde que foi? Como que foi? O que que aconteceu? E a Sofia foi com a gente, abraçava o Craig toda hora, e como ela é pequenininha, acabava perguntando coisas pra ele, falava assim, Daddy, não sei o que lá, Daddy, Daddy, ela chama ele de Daddy. E o oficial da imigração só observando. A gente tinha pilhas e pilhas de fotos, eu até falei pra ele, senhor, me permite mostrar um álbum? Eu venho fazendo esse álbum de fotos desde que a gente começou o namoro. Fui folheando o álbum de fotos para ele ver e as fotos estavam em ordem cronológica, assim, desde o começo, quando a gente ainda namorava à distância, ele aqui nos Estados Unidos e eu aí no Brasil. E fui contando a história, mostrando as fotos para ele. E aí chegou um momento que ele falou assim, olha, eu já tô vendo que a relação de vocês é uma relação verdadeira, tudo bem, por mim eu dou o meu sim, o meu parecer é sim, e agora vocês esperem a comunicação aqui do Departamento de Imigração. Uma semana depois a gente recebeu de que sim, que o parecer dele era favorável e que o Green Card ia ser emitido. E o nosso Green Card chegou um mês depois, que foi um alívio, uma coisa maravilhosa. Mas nem tudo são flores. Esse primeiro Green Card, ele é provisório. Ele vale por 2 anos e aí esse processo tem que ser feito de novo. Por quê? Porque eles querem ver, depois de 2 anos, pessoas que realmente continuam casadas e se aquilo era realmente um casamento de verdade ou uma boa encenação, no caso da primeira entrevista. Então, o processo agora na segunda vez não é tão complicado, mas eu preciso mandar de novo bastante fotografias, documentos que ainda comprovam que, por exemplo, aquela conta conjunta nós ainda temos, a prestação do carro nós ainda temos. Eu abri a minha empresa de limpeza e o Craig é co-proprietário dessa empresa, então nós estamos levando a documentação dessa empresa. Agora, em outubro, é o momento de mandar de novo essa documentação toda. Então, lá vamos nós de novo para esse processo. Eu não vou poder mostrar essa entrevista para vocês nem entrando no prédio federal, porque é um prédio federal e você não é permitido entrar com telefone celular, mas eu vou contando para vocês como esse processo está. Nós já pegamos algumas cartas de outras pessoas que agora a gente conhece, por exemplo, pais de amiguinhos da Sofia, que a Sofia vai dormir na casa deles, a menininha vem dormir aqui para brincar. Então esses pais escreveram cartas pra gente falando: nós conhecemos o casal, nossa filha é a melhor amiga da filhinha deles, eles são bastante envolvidos na vida escolar e na vida da comunidade, né? Então a gente tem cartas de pessoas diferentes da primeira vez, que eram pessoas que acompanharam o nosso começo, a nossa história, e pessoas de agora que estão acompanhando a nossa vida em família e como a gente cria a Sofia, como a gente lida com ela. A professora de balé da Sofia escreveu uma carta. E nós vamos entrar com essa papelada de novo. Para quê? Para conseguir agora o Green Card definitivo. Green Card não é cidadania americana. O portador de um Green Card, ele é um residente permanente aqui nos Estados Unidos e não um cidadão americano. Eu posso entrar com pedido de cidadania para virar uma cidadã americana? Posso, mas só daqui a uns 3 anos depois da emissão do meu Green Card definitivo. Qual a diferença entre ser um residente permanente e um cidadão americano? O residente permanente tem todos os mesmos direitos de que um cidadão, menos um, que é o voto. Então esse foi mais ou menos um pouquinho do processo de como é que funciona toda a burocracia de fazer o processo legal de imigração para os Estados Unidos com base em casamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas informações de curiosidade. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, por favor, é super importante para o crescimento do canal.
de dar o seu like nesse vídeo e de compartilhar com alguém que tenha curiosidade de saber dessa história. Um beijão pra vocês, a gente se vê no próximo. Tchau!